Então tá bom, agora aprendemos títulos, subtítulos, sumário, legendas de figuras e a fazer referência cruzada. O próximo passo da aula de hoje é aprender a fazer uma lista de figuras, que é como se fosse um sumário, só que só para as figuras, né? Então, vamos aprender disso logo mais. Então tá, rapidinho só, antes de eu ensinar como é que fazer essa lista de figuras, tabelas e quadros, vou só mostrar rapidinho para vocês também que a gente pode usar os estilos para formatar os textos, que nem eu tinha falado antes. Então, todo o nosso texto aqui, ele está com esse estilo normal, né, chamado normal, mas não é o estilo da BNT que a gente quer. Então, a gente pode formatar algum texto para ficar do jeito da BNT, criar um estilo com base nele e daí, né, transformar todo o nosso texto nesse formato ABNT que a gente quer. Então, por exemplo, ó, todo o nosso texto aqui está com essa fonte Segway UI, tamanho 11, mas a gente quer isso, né? Um Arial 12, que é o estilo ABNT que a gente quer. Então eu vou dar aqui uma tabulação antes. Vou selecionar aqui todo esse nosso texto e vou formatar ele para Arial tamanho 12. O espaçamento dele também tem que ser 1.5. E fechou. Agora eu vou criar aqui então esse estilo com base nesse. Então eu vou atualizar esse estilo normal para corresponder a isso que a gente formatou. E agora todo o nosso texto, ele está formatado, né? Do jeito certo, tudo Arial 12. Beleza. Agora sim, vamos aprender a criar lista de figuras, tabelas e quadros. Então, depois que a gente nomeou, depois que a gente criou uma legenda para essas nossas figuras, a gente pode criar uma lista como se fosse um sumário só para as figuras, e isso a gente faz depois que a gente realmente nomeou elas, que nem a gente fez aqui. Então, a gente tem que ter essa formatação aqui de figura, né, com as legendas que a gente criou para fazer isso automaticamente. Então, para isso, a gente vai lá no começo do nosso documento. O nosso sumário aqui deu uma desformatada, porque ele também atualizou quando eu mexi na formatação, mas eu vou só aqui, ó, atualizar o índice inteiro, ele já volta para a nossa formatação que a gente tinha antes. E depois dele, então, eu vou querer criar uma lista de figuras. Então, a gente pode clicar aqui depois dele, não em cima dele, mas aqui depois dele. Vamos só dar um espacinho. E aqui a gente vai criar, então, a nossa lista de figuras. Para isso, a gente vai também clicar aqui na aba de referências e a gente vai vir aqui em índice de ilustrações. Então, aqui a gente criava a legenda para nossas imagens, aqui a gente referenciava as nossas imagens, aqui a gente cria um índice para as nossas imagens. Então, está tudo no mesmo lugar. A gente vai clicar aqui em inserir índice de ilustrações e ele já aparece o que a gente quer criar, né? Então, aqui, ó, a gente quer um sumário para figuras, para quadros, para tabelas. No nosso caso, é para figuras. Aqui a gente também, né, pode formatar que nem o sumário, o estilo que a gente quer. E vamos dar um OK, vamos ver o que ele cria. Ele já criou aqui para a gente todas as nossas figuras e as páginas. Algumas aqui ficaram minúsculo, mas devia estar maiúsculo, então a gente pode mudar isso manualmente aqui, né? Mudar tudo para maiúsculo. E perfeito. Agora a gente tem aqui um sumário que automaticamente também, quando a gente adiciona uma nova figura, a gente atualiza o campo, né? E daí ele já mostra para a gente a página daquela nossa figura. Então a gente também não precisa estar indo, sempre mexendo, colocando as páginas. Sempre que a gente adicionar uma nova figura, a gente atualiza aqui o sumário e ele passa para a gente, então, né, a página atual que está essa nossa figura. Perfeito, né? A gente podia fazer isso também para tabelas, para quadros, tem uma diferença entre tabela e quadro. Para gráfico, se quiser, enfim, aí vai da preferência de cada um. Provavelmente, né, se isso fosse um trabalho acadêmico, aqui teria que ter um título, lista de figuras, mas enfim, né? Isso aqui é detalhe. O intuito aqui foi mostrar como é que faz esse sumário automático para as figuras, beleza? E aqui também, quando a gente criar um PDF com isso, quando a gente clicar aqui em cima, ele vai redirecionar a gente para a figura. Né? Para fazer isso aqui pelo Word, a gente tem que apertar Ctrl, então Ctrl, clicar, aí ele vai, mas né, no PDF seria só clicar em cima que ele já redireciona a gente. Fechou, mais um recurso aí importante que a gente aprendeu, que na verdade é o último,